Imagina a seguinte situação. Um belo dia eu decido ir no Jockey Club, assisto um monte de corridas, anoto os resultados todos e vou para casa. Começo a analisar meus dados, analisar minhas anotações e começo a perceber alguns padrões. Por exemplo, percebo que tem uma certa tendência a cavalos mais pesados ganhar. Continuo analisando, percebo que tem uma certa tendência a jockeys mais leves ganhar. Daqui a pouco percebo que cavalos que começam com a letra A têm uma tendência maior a ganhar. E eu começo a cruzar esses dados, juntar informações, passo dias analisando os dados, até que um momento eu descubro uma estratégia infalível. Então eu preciso analisar se essa minha estratégia faz sentido, se ela daria dinheiro. Então o que eu faço? Pego os mesmos dados, as minhas mesmas anotações, e analiso quanto eu teria ganho com essa estratégia. E descubro que eu teria ganho um caminhão de dinheiro. Agora eu preciso ajustar a minha expectativa para o futuro, para as próximas corridas. Então o que eu faço? Chego à conclusão de que se eu ganharia um caminhão de dinheiro por dia, baseado nos dados do passado, então eu vou ganhar um caminhão por dia em cada dia de corrida e vou ficar milionário. Não faz sentido. Porém, é a forma como a maioria das pessoas faz a otimização das suas estratégias. Pegam um período, tentam todas as combinações possíveis, pegam a melhor combinação possível e consideram que isso vai ser o resultado no futuro. Os testes robustos vêm para que a gente possa fazer a otimização da maneira correta, depois extrair o máximo de informação do processo de otimização, para que a gente possa entender a nossa estratégia, para poder entender onde ela falha, onde ela é boa, para que a gente possa melhorar o que é ruim, fortalecer o que é bom, para que a gente possa analisar a probabilidade da nossa estratégia dar lucro no futuro e não no passado, ou como diria o Gary Hart, baseie suas decisões no futuro provável e não no passado certo. Bonita essa frase. A grande maioria das pessoas que tentam ganhar dinheiro com o mercado, seja automatizado ou não, falha. Isso não é de forma alguma querer jogar um balde d'água e acabar com as expectativas, né? É só deixar quem está entrando nesse mercado bastante preparado psicologicamente para o que vem pela frente. Tem o pessoal que já falha no início, na hora da criação da estratégia, na hora de gerar uma otimização e gerar uma estratégia onde eles se sentem confiáveis de levar para uma operação real. Então nem chegam na operação real. Eu acredito que esse pessoal, o principal problema deles é a expectativa. Eles têm expectativas irreais sobre o mercado, expectativas irreais sobre o que um robô pode fazer, ou até mesmo o que é possível extrair do mercado fazendo trade. A performance que você pode esperar do seu sistema é superestimada, diz o Dave Walton. Traders frequentemente têm expectativas sobre trading que são um pouco irreais, diz o Robert Pardo. Eu discordo de um pouco, eu acho que são expectativas muito irreais na maior parte das vezes. Então, um cara que é um sistema que opera todo dia, que ganha todo dia, que deixa todos os índices possíveis comendo poeira, né? E tudo isso sem ele conhecer nada de mercado, simplesmente otimizando um robô que ele nem sabe o que faz. Algo completamente real, que simplesmente não pode nem existir. Não é compatível com o mercado. Os que passam dessa primeira parte normalmente caem no problema de tentar criar um trading system sem ter uma ideia. É preciso primeiro ter uma ideia, saber um porquê, o que a gente está procurando no mercado, que tipo de comportamento que o mercado tem que a gente está tentando explorar. Você não pode ir para o desenvolvimento de um sistema cego. Você precisa ter alguma ideia sobre o que você está fazendo, diz o Perry Kaufman. E ele ainda indaga: você pode realmente desenvolver um sistema sem conhecimento do que você está procurando? Encontre conceitos para operar, não modelos superestimados, diz o Andreas Klenow. Então o que o cara normalmente faz nesse ponto? Pega o robô, marca todos os parâmetros que tiver, não tem a mínima ideia do que faz, do 0 até o 1000 os valores, né? Tipo, todas as possibilidades, né? O que eu chamo de atirar para todo lado, né? Eu imagino tipo Rambo assim no acampamento vietnamita, né? Destrói com tudo, mata todo mundo, destrói acampamento, destrói floresta, biodiversidade do local, destrói tudo, né? Então isso não é habilidade, né? A habilidade é o sniper que chega lá em cima da montanha, dá um tiro pela basculante do banheiro, acerta o cara no meio dos olhos, vai embora, serviço está feito. Você não constrói um sistema jogando dardos nos dados. Quando você constrói um sistema, você precisa entender a premissa do sistema, diz o Murray Ruggiero. Mudar um monte de parâmetros aumenta suas chances de sobre-otimização. Tente combinações suficientes e você vai encontrar alguma coisa por pura sorte. E aquilo, quando ele diz encontrar algo por pura sorte, não é encontrar algo bom, né? Encontrar algo que foi gerado somente por sorte, que não é habilidade. Quem disse isso foi o Dave Bergstrom. O processo de otimização deveria ser usado para otimizar, ou seja, tornar ótimo. Pegar uma estratégia existente, que é boa, e tornar ela ótima, né? Melhorar ela. No momento que a gente começa sem nada, sem nenhuma ideia, sem nada, tirando para todo lado, como eu falei, então a gente não está otimizando, a gente está fazendo mineração de dados, que é um processo bastante diferente e muito mais complicado do que a otimização em si. A grande maioria dos autores, inclusive, separa sobre otimização
de mineração de dados, como dois problemas diferentes, sendo que mineração de dados é um problema muito mais complexo. O viés da mineração de dados é muito mais sorrateiro, traiçoeiro e difícil do que a sobreotimização, diz o Chris Longmore. Resumindo, se tu tem uma estratégia, tu está otimizando, tu já tem um problema, sobreotimização. Se tu não tem uma estratégia, tu está tirando para todo lado, procurando alguma coisa, tu tem um problema ainda maior, que é a mineração de dados. Então, deixando a mineração de dados para trás, e considerando que a partir desse momento a gente tem uma estratégia sólida, baseada numa ideia, baseada num conceito. Então, o nosso único problema a partir de agora é sobreotimização e não mais mineração de dados. A maioria das pessoas fazem muito mais fitting, como é que eu vou traduzir isso aqui? A maioria das pessoas fazem muito mais otimização do que elas deveriam fazer. Então, vamos traduzir assim mesmo. Diz o Robert Carver. Essa aqui é muito boa. A chave do trading automatizado está em minimizar a sobreotimização, diz o Gary Hart. Então, o segredo está todo em minimizar a otimização. Não está em otimizar, não está em encontrar um fator de lucro incrível, não está em encontrar uma correlação linear incrível, não está em encontrar um fator de recuperação incrível, está em minimizar a sobreotimização. Então, finalmente chegamos no assunto do vídeo. Testes robustos, que é como foi batizado esse conjunto de ferramentas que está disponível agora no ano para auxiliar o trader a entender a sua estratégia, a entender por que ela funciona ou não, para entender quais são as forças e quais são as fraquezas da estratégia, para que a gente possa concentrar toda a nossa energia em aumentar as forças e reduzir as fraquezas, e principalmente para extrair inteligência do processo. Durante o processo de otimização, são geradas milhares e milhares de estratégias, e normalmente a gente pega uma, a melhor, e analisa ela. E todo o resto, todo esse conjunto de dados que sobra, a gente simplesmente ignora. Com as ferramentas de análise robusta, nós vamos extrair informação de todo o processo de otimização. Tente entender o que levou o sistema a ter uma má performance. Ou seja, criou um sistema, ele não teve uma performance boa, não precisa descartar. Tente entender o que levou a má performance. E eu rodo otimizações para entender o comportamento do mercado e não para encontrar os melhores valores. Essas duas frases foram ditas pelo Andrea Anga. Bom, esse vídeo foi um festival de citações, né? Essas frases isoladas, assim, sozinhas, elas ficam um pouco rasas, elas não têm profundidade. Então eu convido todos vocês a acessar o Better System Trader, um podcast que eu acompanho há bastante tempo já. Tem 120 entrevistas lá, ou pelo menos 120 posts ali. E todas essas citações foram tiradas de entrevistas desse podcast. Então ali é possível ouvir essa frase em contexto, né, com todas as argumentações do autor do porquê aquilo. Né? Então acho que é muito mais interessante do que as frases vazias. O objetivo desse vídeo não é apresentar nada prático. Para cada uma das ferramentas de teste robusto vai ter um vídeo específico explicando ela, né, de forma técnica. O objetivo desse vídeo é tentar explicar por que estratégias funcionam em backtest e não funcionam na real, e por que essas ferramentas chamadas testes robustos são necessárias, e que tipo de valor elas vão agregar ao processo de otimização. Espero que esse objetivo tenha sido atingido. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.